Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para o signo de Gêmeos. Vamos saber o que está por vir para os geminianos na primeira quinzena do mês de novembro. Então, para isso, se concentrem, mentalizem as situações do seu cotidiano, o que gostaria de saber, para ver se as informações batem, fazem sentido para o seu momento, mas se não for o caso, desconsidere, pois são leituras coletivas. Tá bom? Então, vamos iniciar aqui com a mensagem do oráculo para os geminianos. Signo de Gêmeos, está por vir aqui, geminianos, próximos 15 dias. Signo de Gêmeos. Esquecer quem você é. Condicionar, lembrança, definir você. Hoje tá saindo umas cartas do oráculo que não costumam sair muito, não é bom, sim. Então, as energias aí, elas estão mudadas mesmo. Vou ler a descrição aqui, já disse, então, esquecer quem você é. O que define você? No lado da divinação, então, fala de descobrir o que pode acontecer quando a gente deixa de se condicionar. Memórias e a civilização. As memórias e a civilização, sabe? A pessoa que fica ali dependendo disso. E mais sobre o quê? O coração, a receptividade e a natureza. E novas amizades, conexões, gentileza e curtir o que é seu, que será seu, a alegria será sua. Então, eu acho que é se libertar um pouco do que é condicionado, que teoricamente é correto pra gente, sabe? Eu acho que é a expectativa mesmo dos outros, é ali como que fala? A sociedade, sim, que é imposto. Então, acho que é essa que está chamando a atenção aqui. No lado reverso, fala de alguém que acreditando que tudo que você tem sido dito, definindo a si mesmo através de programação cultural aí, ó, regras e leis, perdendo a beleza, abrindo a oportunidade de abrir o coração a se conectar com conformidade, regras e crenças rígidas, justamente isso. Como eu disse, eu acho que é um momento talvez de questionar-se do que teoricamente, o que é esperado, né? O que eu faço não, é ficar ali condicionado às crenças limitantes. Me trouxe a lembrança da carta do Papa. Vamos ver aqui, contar o melhor sobre o que, a gente retoma essa mensagem. Signo de Gêmeos, próximos 15 dias. Cavaleiro de Paus. Oito de espadas. Dois de espadas. Os namorados. Quatro de espadas. Nove de ouros. Quatro de ouros. Cinco de copas. Nenhuma carta do naipe de copas aqui. Eu acredito aqui quando observa. Vamos ver, né? Muita mente aqui. Ah, sim. Cinco de copas, não é uma carta do naipe de copas, olha eu. Bem aqui o cinco de copas fechando o jogo. Tava vendo as outras, não prestei atenção, né? Esqueci dela, vamos lá. Abre com o cavaleiro de paus. Figuras que trazem energia de signos de fogo, Áries e Sagitário. E aqui, então, traz um momento
que o Cavaleiro de Paus traz característica desses signos, né? Ele traz essa impulsividade, o fogo, movimento, é alguém que vai para atrás do que quer. Mesmo que não tenha muito plano com relação a isso. Mas ao mesmo tempo, então, uma pessoa que tem esse impulso, essa coragem ali momentânea, existem travas, né? Então, o que eu fiquei atenta olhando aqui nas cartas, 3 cartas no naipe de espadas que estão relacionadas às travas. Aí, muita questão da mente. O de espadas traz as travas, alguém que se sente ali aprisionado, mas não necessariamente esteja aprisionado aí nos medos, medo de agir. Como o Cavaleiro de Paus, ele traz uma característica de alguém que, como eu disse, se movimenta, às vezes por impulsividade, pelo desejo, o que for, existe uma insegurança com relação a isso, tá? Então, isso pode representar alguém? Sim, para alguns casos pode representar específico alguém que aí traz essas características, né? E que traz muitas travas com relação a isso, medos, mas também pode representar uma característica da qual você esteja aí vibrando, pensando justamente em agir com relação a algo, mas eu tenho medo. Tenho insegurança, tenho medo de agir de maneira impulsiva, de me arrepender, né? E aí eu fico ali naquelas dúvida, trazendo aqui, ó, 2 cartas de dúvida. O 2 de espadas trazendo uma pessoa, 2 cartas que falam de medo, paralisia e dúvida. Então, a situação está acontecendo ali, eu estou tapando os ouvidos, fechando os olhos, fingindo que nada está acontecendo, ou ali, né, me negando a enxergar a situação. Então, o que for que traz, que esteja vivenciando, vai vivenciar esse período, esbarra nessa insegurança, dos medos aí diante do que foi vivido. Que cartas aqui trazem essa questão do gato escaldado, ter medo de água fria. Né, de alguém que já traz esse repertório, traz os traumas. E isso paralisa a tomar decisões. Aqui vem os namorados, arcano maior, falando de encantamento, conexão, mas ao mesmo tempo insegurança com relação a posicionamento, alguém que se mantém ali perdido, né? Ainda um pouco em cima do muro. É a necessidade aqui de tomar um posicionamento. Existem opções, mas ali a necessidade. Os namorados, muitos tarôs, han trazido um anjo, né? Trazendo esse ultimato, necessidade de escolhas. Escolhas que estão relacionadas a conexões. Então, que alguém que está, talvez, se condicionando ao medo. Lembra aqui da necessidade de sair um pouco daquele repertório da qual os outros te condicionaram a você, ou às vezes a sociedade, se o que é teoricamente correto. Então, aqui a necessidade de buscar coragem. O Cavaleiro de Paus, o naipe de Paus, ele traz coragem, traz determinação para agir, mesmo que não tenha tantos planos, às vezes um pouco irresponsável. Então, aqui o medo talvez seja agir de maneira irresponsável, né, com relação a alguma situação. Se não aqui eu acredito que sejam fortemente questões até mesmo financeiras, profissionais, né? Temos 2 cartas aqui do naipe de ouros e o 9 de ouros que traz a independência, a valorização profissional, né? Essa carta é muito voltada para o sucesso pessoal, né? Dessa autovalorização. Então, muito para como diz, eu estou em busca de recuperar, talvez aqui, você está no processo de recuperar essa minha independência, ou eu consegui o quê? Me recuperar para ser valorizado. Né? Alguém que talvez trouxe ali batalhas consigo, que resultam nessas inseguranças aqui. Né? E seja um momento que se encontre um pouco parado nesse período aí, num período de se reestruturar. Reestruturar o quê? Essa independência, seja financeira, ou reconhecimento dos seus esforços, né, da qual foi empenhado, que é uma carta de 9 de ouros que vem, né, colher o sucesso, recompensado diante dos seus esforços, muito voltado para o pessoal, então, assim, muito individual, vamos dizer assim, tá? E o 8 de ouros, que é a carta anterior, é o esforço dedicado, alguém que trabalhou, se esforçou bastante para atingir o quê? Para eu progredir ele para o 9 de ouros, tá? Então, essa busca por esse reconhecimento, talvez esse sucesso, o que for, seja financeiramente ou na área profissional, né? E para isso tudo, exista aqui um período, 4 de ouros, fala de alguém ali que pode ser relacionado, sim, a avaro, né? Questões ali que é a necessidade de me resguardar, alguém que é apegado a seus bens. Apegado pode ser
até as finanças. Então, para alguns casos, se tiver, eu tenho medo ali de tomar ações porque eu estou preocupado com perdas financeiras, né? Talvez eu haja necessidade desse período de eu me restabelecer, me reestruturar profissionalmente ou ali financeiramente. Então, eu vou precisar me resguardar, né? Economizar, que o Quadro de Ouros fala, né? Me fechar ali no que eu tenho, porque eu posso me arrepender. O 5 de copas, então, traz o leite derramado. Alguém que chora o leite derramado. É uma carta que traz uma sensação de arrependimento, de nostalgia ou de reflexões de que estão muito em voltas ali do que eu era antes e hoje eu não sou mais, né? É uma questão que pode se adaptar para alguns casos, a maioria das vezes, sim, a questões financeiras, né? Eu não vou gastar para não me arrepender, né? Ou se não, eu tomar uma atitude que eu possa perder o que eu tenho. Talvez situações que eu tenha que ter posicionamento ali estão em pauta o quê? Essa questão, né? De eu tomar uma ação, mas eu estou insegura porque eu posso sair perdendo e perder o que eu tenho, né? Então, é um questionamento aqui, mas de qualquer maneira, fala ali o oráculo para você não esquecer quem você é, tá? Então, também não ficar condicionado a memórias, a situações. Ao mesmo tempo, traz esse contraponto, né? Talvez as inseguranças ali que traz dificuldade de eu agir, porque eu tenho medo, eu fico lá refletindo, né, nesse 5 de copas, mas aqui reforça um pouco para você tomar as rédeas aí, né? Agir de maneira que você acredite que faça sentido, sair ali do que teoricamente foi imposto a mim, imposto ou que as pessoas acreditam que seja certo, né? Então, é descobrir que você pode e buscar o quê? Com isso, buscar novas conexões que podem favorecer, tá? E eu vou tirar mais uma carta do tarô aqui para complementar a mensagem. Signo de Gêmeos. Sete de paus. Sete de paus fala de luta, né? E aqui, sete de paus fala de alguém que fica ali, persiste. Eu não vou me render, eu se sente um pouco assim na defensiva. Alguém que fica muito na defensiva ali, no hostil. Mas ao mesmo tempo, nessa imagem, a gente interpreta a imagem exposta, alguém que é apontado. Então eu tô me sentindo ali coagida, apontado. Lembra que a gente veio com a mensagem de condicionar-se? Então talvez é a necessidade mesmo de trabalhar-se isso. Então as bruxas, elas não devem segurar uns aos outros e apontar, né? Então, questionar, crucificar, o que for, né? Então aqui traz um medo, uma insegurança, talvez, né? De agir aqui e muito pela expectativa dos outros, como disse. Então, não sai o papo aqui. Mas isso pode ser relacionado, sim, a questões familiares, ou mesmo do trabalho, né? Ou o que for. E que traz aqui um medo da impulsividade. Pode ser relacionado a uma pessoa específica? Sim. Mas muito voltada ali para restabelecer esse controle ali, uma independência. E que aqui vai trazer nesse período alguém que vai ficar muito remoendo ali as coisas, né? O que você tinha, hoje talvez não tenha, essas inseguranças. E aí traz travas, dificuldades para agir, né? Mesmo que as cartas do naipe de espada sempre reforço que são relacionadas à nossa mente. E às vezes, né? Então são muito criadas ali na nossa mente, não necessariamente seja, tá, gêmeos? Então esteja atento, o que é que esteja te travando aqui? É um momento de recuperação, de se restabelecer, sim, na área profissional, material, ou mesmo, né, que esteja muito relacionado ao seu individual, mas para isso tem que ali agir de uma maneira que você não esqueça quem você é, e não deixar que as pessoas definam você, ou se condicionar a elas ou a situações autoimpostas, tá? Impostas a você. Né? Eu acho que traz muito essa questão, apontamento, então essa preocupação. Eu vou tirar uma carta aqui do oráculo, complementação, então o conselho, signo de Gêmeos. Protegido pelos anjos, você está sendo
protegido pelos anjos. Essa carta aqui, então, ela vem mais subjetiva, não necessariamente com a mensagem, mas fala que às vezes a gente se sente ali, tem medo, ou fica ali pedindo e fala uma mensagem que você é abençoado. Então, as bênçãos, elas estão chovendo na sua vida. É uma cura angelical através do pensamento. Uma intervenção angelical está disponível a você todos os momentos. Então, simplesmente esteja aberto e sinta a sua presença. Esse é o momento de abrir suas asas. Então, você será protegido e seguro. Tá? Então, eu acho que reforça a segurança, os medos que alguns aí estão sentindo. Fala que você não está sozinho, né? Talvez seja as preces aí, esses medos que a gente vê aqui, como eu disse, mas que reforçam, talvez seja a necessidade sim de se resguardar um pouco, né, ter equilíbrio, como diz aqui, reestruturar o que está relacionado à sua vida individual, né, independente, e aí você se adapta. Então é um momento de reestruturar, mesmo que isso haja necessidade de economia, do que for, né? Mas traz uma energia de alguém que talvez vai ficar muito remoendo sobre isso, talvez sobre a necessidade de estar ali sempre economizando, o que for, mas é o momento, tá? Você está sendo protegido. Não deixe ser coagido. Acho que as mensagens são essas, tá bom? Espero que tenha feito sentido de alguma maneira. Gêmeos, se não foi, deixa para o colega, para alguém fará. Eu agradeço que esteja aqui, nos vemos em breve. Obrigada e tchau.